Boa noite, igreja. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de falar um pouco agora sobre o meu tema, como restaurar a paz em seu lar. E hoje nós não iremos esgotar as possibilidades de restaurar a paz no seu lar. Nós vamos dar alguns direcionamentos e você vai aproveitar aquilo que for necessário para a sua família. Você já viveu em seu lar como se estivesse em uma guerra? Já sentiu a sensação de querer estar em qualquer outro lugar, menos na sua casa? É sobre um pouco disso que nós iremos falar hoje, né? Como restaurar a paz duradoura, a paz que vem de Deus nos nossos lares. Marcos 3:25 diz assim: se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si e ela será destruída. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós iremos orar e falar com o Senhor. Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir, sobretudo, a sua voz, Deus. Ó Deus, ministra nos nossos corações, Pai. Que não seja eu aqui a falar, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus, a falar nos nossos corações, a ministrar tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para a nossa casa, para o nosso lar, para que as nossas famílias possam ser entregues totalmente ao Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Pai, que nada, Senhor, interfira, ó Deus, a nós ouvirmos a Tua voz nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma médica especializada em medicina familiar, ela estava realizando um treinamento e ela lidou com vários tipos de famílias. Desde as famílias mais pobres até as famílias mais ricas. Ela visitou aquelas comunidades, periferias, visitou as mansões, todas com um único foco. Ela queria resolver problemas nas famílias. E ela fez um estudo, sobretudo um estudo de caso. E o que ela concluiu foi que essas famílias, desde a mais pobre até a mais rica, o fator que mais estava agravante nessas famílias era a falta de paz nos lares. Então, às vezes você pensa assim, eu não tenho paz porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma situação financeira boa, eu vivo pensando nas minhas contas, por isso que eu não tenho paz. E aí ela fez esse estudo de caso e ela percebeu que desde as famílias mais pobres até as mais ricas, o fator que mais agravava nessas famílias era a falta de paz nos lares. E aí eu concluí que você não tem falta de paz porque você é pobre ou porque você tem falta de recursos. Você tem falta de paz porque muitas vezes a gente deixa o inimigo tomar conta dos nossos lares. De acordo com uma pesquisa, 5 causas são mais comuns em conflitos familiares. Uma dessas 5 é o dinheiro, sexo, filhos, comunicação e parentes. E aí você vai parar para pensar, eu tenho quase certeza que a última discussão que você teve dentro do seu lar foi uma dessas 5 causas que causou a discussão de vocês. Vou repetir: dinheiro, sexo, filhos, comunicação e parentes. Há algumas pessoas que as coisas vão acontecendo e elas vão guardando as mágoas dentro de si. E aí aconteceu tal coisa essa noite. Por exemplo, o seu marido deixou o tênis fora do lugar. Aí você vai lá, ao invés de você falar com seu marido, você vai lá e você guarda.
Você vai lá, você recolhe o tênis dele, você guarda lá no guarda-roupa, mas você guarda essa mágoa dentro de si. E aí passou mais uma noite, você vai e o seu marido esqueceu de te dar bom dia. Ao invés de você falar bom dia para o seu marido, você vai lá e você vai e fala, guarda numa lista. Quando eu era adolescente, o meu tio, ele usava um fichário da Star Wars. Não sei quantos lembram desse fichário aqui. Aquele fichário, ele tinha folhas pretas. E para você escrever naquele fichário, você só podia escrever se você tivesse uma caneta dourada. E aí, quando você escrevia naquelas folhas, parecia assim que você estava escrevendo um discurso para o presidente da República. Era assim, era uma coisa linda, sabe? Você nem dava vontade de escrever matéria de faculdade, nem de colégio lá, não. Dava vontade de escrever assim, motivos pelo qual eu sou lindo. E aí você vai, coloca lá na parede do seu quarto. Então aquela folha, ela me marcou muito, ela marcou muito a minha adolescência. E eu pensava, nossa, que folha bonita. Só que ela só tinha condição de comprar aquela folha quem tinha uma condição financeira melhor. Porque ela era cara. A caneta era cara, a caneta escrevia, você acabava assim em 2 semanas. Então imagina você manter aquilo tudo. E falando dessa lista, tem pessoas que parece que pegam essa folha preta bonitona, aquela caneta dourada, e aí você pega os erros da sua família e você escreve naquela lista bonita, aquela lista com canetas douradas. Para que eu estou falando isso? Porque a primeira discussão que você tem no celular, o que você faz? Você vai lá naquela lista com canetas douradas, pega e joga tudo no ventilador. Você vai e você joga todos os erros da sua família na primeira discussão que você tem. E as reações dos nossos conflitos, elas podem ser 4. Eu vou falar e aí você vai se identificar e depois eu vou falar qual é a maneira mais apropriada para que a gente possa resolver esses conflitos. A primeira é a minha maneira. Quando você fala sobre a minha maneira, tudo que você faz num conflito, a sua maneira é a que prevalece. Não, mas como que nós vamos resolver? Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, do meu jeito vai ficar melhor. Não, só vai ficar bom se for o que eu falar. Tem também a sua maneira, que é o outro que decide tudo. Então, você está num conflito e aí você simplesmente joga a responsabilidade do conflito para o outro. Vai lá, vê com seu pai. A sua mãe que vai decidir. Não, eu não vou decidir não. Quem vai decidir é o fulano de tal. Então qual é essa maneira? A maneira do outro, a sua maneira. Temos também de maneira nenhuma. O conflito simplesmente ele é esquecido, ele é anulado. O fogo cruzado está dentro da sua casa. E você simplesmente finge que ele não está acontecendo. Essa é a pessoa omissa. Ela deixa o lar dela pegar fogo e não resolve o conflito de maneira nenhuma. E tem nossa maneira, que é o casal decidir junto. O que é bom para todos. Geralmente, nessa maneira, a família conversa entre si e eles decidem o que será melhor para a família toda. Hoje, nós vamos ver algumas maneiras de nós restaurarmos a paz no nosso lar. Ou seja, de nós apaziguarmos o nosso lar, de nós tirarmos o nosso lar das guerras, como eu falei no começo. Se você sente que o seu lar está em guerra, eu vou te dar algumas opções para que o seu lar seja resgatado.
A primeira opção é entregue a sua família nas mãos do Senhor. E para você entregar a sua família nas mãos do Senhor, nós temos duas maneiras. A primeira é entregue a sua vida a Cristo. Eu gostaria que você lesse junto comigo o versículo de João 15:5, que vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos juntos? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você prestou atenção no final desse versículo, ele diz assim: pois sem mim você não pode fazer coisa alguma. O que esse versículo nos ensina? Que se você não entregar a sua vida a Cristo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai andar e não vai chegar a lugar nenhum. Então a primeira coisa para restaurar a paz do seu lar é entregar a sua vida a Cristo. A segunda coisa para você restaurar a paz do seu lar, entregando sua família nas mãos do Senhor, é conversando com Deus. Converse com Deus. Eu gostaria de te convidar a ler esse versículo juntamente comigo. Vamos lá? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Algumas habilidades, elas só são desenvolvidas com treinamento. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você falar que você vai orar se você não treinar a oração na sua casa. Muitas vezes, né, a gente está em reuniões, reuniões de igreja, reuniões mais informais, e aí você vai e fala para a pessoa assim: você pode orar? Aí a pessoa fala assim: eu não, fulano vai orar. Aí o fulano fala: eu não, o fulano vai orar. Por quê? Muitas vezes a gente não desenvolve essa prática dentro da nossa casa. E quando a gente chega em público para orar, o que acontece? A gente não tem segurança. Então, eu acho melhor passar, né? Não, eu não vou orar não. Deixa que o fulano ora, que ele já está mais acostumado. Mas como que você vai desenvolver essa prática se você não tiver o hábito de orar? Então, você precisa fazer esse treinamento dentro da sua casa. E eu te desafio a você começar dentro do seu lar, com a sua família. Quando a Yasmin era pequenininha, que ela começou a entender, né, começou a falar, toda noite a gente faz uma oração com ela. E aí, no começo, para ela começar a orar, nós ensinamos uma oração básica para ela. E a oração falava assim: Papai do céu, abençoe a nossa casa, obrigada pelo nosso dia que tivemos hoje, que o Senhor possa estar abençoando a nossa família, em nome de Jesus, amém. E aí, com o tempo, a Yasmin, ela foi desenvolvendo a oração dela. Esses dias eu estava vendo um vídeo de recordação no Facebook, e ela tinha 1 aninho e pouquinho, 2 anos no máximo. E ela falava assim: Papai do céu, abençoe, papai, mamãe, amém. Bu! Ela falava rapidinho. E agora, quando ela já está mais crescida, né, mais desenvolvida, toda noite ela ora com a gente. E se a gente esquecer, ela pede para orar. E agora, ela estava numa oração muito robotizada, sabe? Ela falava as mesmas coisas todos os dias, porque nós ensinamos para ela o caminho de orar. E aí eu comecei a falar com ela: filha, você não precisa falar as mesmas palavras toda noite. Você pode ir expor para Papai do Céu o que você pensa, o que você gostaria que acontecesse. E aí, quando eu fiquei grávida, ela foi e começou: Papai do Céu, abençoe minhas tias, os meus avós.
as minhas amigas, que o Senhor abençoe o Isaac até quando ele nascer. Aí depois que ele nasceu, ela falou, agora que ele já nasceu. E aí ela começou a desenvolver a prática da oração dela. E agora, se você pedir para ela orar em uma ocasião que não seja o final da noite, ela vai saber orar. Por quê? Ela soube desenvolver essa prática na vidinha dela. Então você só vai conseguir desenvolver a sua oração se você tiver a prática de orar. Então isso é uma maneira muito importante que você tem de demonstrar amor por uma pessoa. Você quer deixar uma pessoa feliz? Vira para ela e fala assim, eu estou orando por você. Por quê? Quando você ora pela pessoa, você demonstra cuidado, você demonstra carinho. E a pessoa fala assim, caramba, eu estou sendo especial na vida de alguém. Porque o nosso dia é tão corrido. O pastor estava conversando com a gente semana passada e ele falou assim, uma das coisas que a gente menos faz hoje em dia é a reunião física. Hoje é tudo muito robotizado, né? É tudo muito na internet, é tudo muito WhatsApp. A gente resolve tanta coisa pelo WhatsApp. E aí quando você pega o contato físico com uma pessoa, o que acontece? Você está demonstrando amor por ela. Então, eu gostaria que você fizesse isso, conversasse com Deus e começasse na sua família. A segunda forma, e eu julgo ela como uma das mais importantes para que a gente possa conseguir restaurar a paz no nosso lar, estabeleça uma maneira de pedir perdão. Vamos ler todos juntos? Mateus 5, de 23 a 24. Sendo assim, não é possível adorar a Deus de forma efetiva com conflitos não resolvidos. 1 Pedro 3, 1 e 7 diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu irmão, eu tenho uma palavra forte para te falar nesse momento. Se você não está em harmonia com a sua família, com a sua esposa ou seu esposo, a sua oração não está sendo ouvida. Vou repetir. Se você não está em harmonia com a sua esposa ou seu esposo, a sua oração ela não está sendo ouvida. Forte, né? Muitas vezes a gente pensa que estar aqui na frente é a parte mais importante que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente pensa que a gente está trazendo a nossa oferta no altar é a parte mais importante que a gente está fazendo. E quando a gente olha para esse versículo, a gente vê que se a gente não estiver em harmonia no nosso lar, a nossa oferta ela não vale de nada. Deus não está recebendo de forma suave a nossa oferta. E algumas coisas que a gente pode fazer para restaurar a paz do nosso lar
E uma dica que eu venho te trazer nessa noite é um jantar da paz. Já pensou em fazer um jantar da paz? Para esse jantar acontecer, algumas coisas elas precisam estar bem assim definidas dentro de você. A primeira coisa, você precisa escolher o momento certo. A segunda, você precisa escolher o lugar certo. A terceira e a quarta, que eu julgo que são as mais importantes, são orar antes de encontrar o seu cônjuge e estar disposto a perdoar. E quando nós dizemos estar disposto a perdoar, a gente estabelece algumas regrinhas. Quando você perdoa, o que você tem que fazer? Você tem que esquecer, não é verdade? Não adianta você perdoar e deixar escrito lá naquela listinha pretinha com caneta dourada. Porque a primeira oportunidade que você tiver, o que você vai fazer? Você vai tirar a lista e vai falar com seu cônjuge. Você vai falar com a sua família. Então, quando nós estamos dispostos a perdoar, a gente tem que deixar no mar do esquecimento. A gente precisa deixar Deus ministrar primeiro na nossa vida e depois ser ministrado através do nosso cônjuge. O terceiro tópico que nós temos nessa noite: busque aconselhamento com pessoas de Deus. Provérbios 15:32. Vamos ler todos juntos? Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quando o jantar da paz ele não for capaz de resolver todas as situações que você precisa resolver dentro da sua casa, é importante você buscar aconselhamento com pessoas que Deus direcionar para a sua vida. Você não pode sair abrindo a sua vida no Facebook ou com a primeira pessoa que você encontrar. Por quê? Você vai estar denegrindo a imagem da sua família. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você busque aconselhamento com pessoas que sejam dele, que estejam de acordo com a vontade dele. E a primeira coisa nesse tópico diz assim: não tenha resistência em falar de seus problemas. Provérbios 15:12 diz assim: o homem vaidoso, ele não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. É fácil, irmãos, pedir conselho? Quer dizer, é fácil ouvir os conselhos? É fácil colocar em prática conselhos sábios que vêm de Deus? Não. Não é fácil. Sobretudo quando você mexe com o seu ego. Eu estava lendo nesse livro que a maior parte dos conflitos familiares, eles acontecem porque o que mais fala alto dentro das famílias é o egoísmo. Tem muito eu dentro de casa. Tem muito eu dentro dos conflitos. Tem muito eu para a gente querer resolver tudo. É da minha forma, é do meu jeito, é do meu modo. E aí, quando você se encontra com esse eu, a minha maneira, ela prevalece. E qual foi a maneira que eu disse que Deus deseja que nós façamos? A nossa maneira, não é verdade? E a nossa maneira, ela exige renúncia. Por quê? Eu só vou conseguir fazer a maneira do meu cônjuge se eu renunciar primeiro.
se eu pedir a Deus direcionamento, se eu quebrar o meu egoísmo, se você for para um conflito querendo resolver ele, sem quebrar a sua banca, me desculpa, mas você não vai resolver seu conflito. Você vai criar mais um conflito. Então, a primeira forma que você deve fazer é buscar aconselhamento e não ter resistência em falar dos seus problemas. A segunda forma é: não pense que você pode lidar com seus problemas sozinhos. E aí, quando a gente pensa sobre isso, né, sobre problema familiar, a gente vai buscar um pouquinho agora do nosso cotidiano. Vamos lá. Queria que vocês interagissem comigo. Quando você tem um problema de saúde, quem você busca? Médico, não é verdade? Quando você tem um problema legal, um problema jurídico, o que você busca? Quem você busca? Advogado. E quando você tem um problema de dificuldade na escola, na faculdade, você busca quem? Quem? Um professor particular, não é verdade? Então, a gente falou sobre 3 áreas da nossa vida que a gente busca ajuda fora. E, para ser sincero, você tem algum problema de ir no médico? Buscar uma ajuda quando você está precisando muito? Você está lá com febre, você está lá passando mal. Você vai no médico, você sabe que ele vai resolver, não vai? E aí você quer o quê? Você quer, em primeiro lugar, resolver o seu problema da maneira mais rápida possível. E quando você lida com problemas familiares, não pode ser diferente. Quando você busca conselho com pessoas de Deus, você não pode ter essa resistência. Você precisa que o seu lar seja curado. E para que o seu lar seja curado, se o jantar da paz lá atrás não resolveu, o segundo passo é você buscar conselhos com pessoas de Deus. Você não tem nem noção, isso daí só o pastor Ismael tem, de quantas vezes aquele gabinete ali é usado para resolução de problemas que o pastor Ismael ajuda. Ele está ali para nos ajudar. Não só ele, mas temos outros pastores, temos pessoas, temos líderes aqui na nossa igreja que nós podemos confiar. Não é bom que a gente guarde os nossos problemas para nós mesmos. A gente precisa tentar resolver os nossos problemas. E para isso, você precisa superar a falácia de que sua família não precisa de ajuda. Para quem não sabe, falácia significa discurso falso. Sabe por quê? Muitas famílias vivem de aparência. Você olha e está tudo lindo. A foto da família é a mais bonita. A afeição da família para as pessoas é a mais bonita. E aí, quando você vai olhar dentro do coração daquelas pessoas, o coração está despedaçado. O coração está sangrando. O coração está precisando de ajuda. E a pessoa, ela resiste. Sabe por quê? Meu irmão, não é só você que tem problema, não. Você tem vergonha de assumir que a sua família precisa de ajuda? Por quê? Família perfeita só existe na internet. Família perfeita é só nos contos de fada. Eu duvido que todas as famílias que estão aqui não têm nenhum problema para ser resolvidos. A minha família tem problemas. A minha família precisa de ajuda, de buscar superar os conflitos. Não é porque eu estou falando aqui na frente que eu não tenho problema, não.
Só que a gente precisa superar isso. A gente precisa tirar o nosso egoísmo e a nossa arrogância de pensar que nós somos perfeitos e que nós não precisamos de buscar ajuda. Você precisa de ajuda. A sua família precisa de ajuda. Quarto lugar, nunca desista da sua família. Lembre-se de que a cruz de Cristo é a chave para a unidade familiar. Vamos ler todos juntos? Efésios 2:16. Essa palavra ela tem sido verdade na sua família? A cruz tem sido a chave da unidade da sua família? Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você tem sido pacificador na tua casa? Ou é você que tem causado conflito no seu lar? Ou é você que tem sido agente de Satanás na sua casa para causar conflito na sua casa? É a cruz que tem sido mais importante na sua família? É a cruz que tem trago unidade familiar? Ou é você que tem trago discussões? Ou é você que tem trago desentendimentos dentro do seu lar? Irmão, essa palavra ela é muito forte. Ela mexe muito com a gente. Se você não estiver aos pés da cruz, se você não deixar Deus ser o primeiro na sua casa, na sua vida, você não vai ter paz na sua família. Você não vai ter paz na tua casa. Você precisa deixar que o Espírito Santo cure seu coração. Você precisa fazer a sua parte. Às vezes a gente pensa assim: minha casa não tem mais jeito. A minha casa? Tem como não. Já era. Já foi. Queria te dizer que é possível reencontrar a paz que um dia reinou no seu lar. Sabe como? Deixando Cristo ser o primeiro na sua vida. Deixando a cruz ser a chave para a unidade das nossas famílias. Para concluir, eu gostaria de ler Mateus 7, 24 e 25. Vamos ler todos juntos? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Sabe quem é a nossa rocha? Jesus. É Ele que vai, acima de tudo, quando as tempestades vierem, quando a guerra reinar no seu lar, quando tudo aquilo que você viu, que eu falei aqui, acontecer, é Jesus que não vai deixar com que o seu lar perca a paz. É Ele que não vai deixar que o seu lar seja destruído.
É Ele que não vai deixar que a tempestade leve a sua casa. Sabe por quê? A nossa rocha é Jesus. É Ele que vai restaurar as nossas famílias. É Deus que vai trazer a paz duradoura no seu lar. A paz real e duradoura. Que só provém dEle. Só provém de Deus. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Deus da paz. É Ele que cura as nossas feridas. É Ele que nos restaura a cada dia. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha e a sua casa. Amém?